professores! Olá, estudantes de pedagogia! Tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as 4 hipóteses de escrita pelas quais as crianças passam no processo de alfabetização. Então vamos conversar sobre isso, mas antes você deixa o seu like nesse vídeo, claro, se ele for útil para você. E também se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo relevante de alfabetização que você vai poder usar na sua sala de aula, tá bom? Bom, gente, a argentina psicolinguista Emília Ferreiro resolveu estudar sobre como as crianças aprendiam a ler e escrever. Isso foi uma revolução na década de 80. Então, a educação brasileira, pelo menos em quesito de alfabetização, ela se divide em antes e depois de Emília Ferreiro. Bom, gente, então, o que ela descobriu? Ela descobriu que as crianças, elas têm algumas hipóteses da escrita. O que significa isso? São impressões que as crianças têm, é o que elas pensam da escrita. Então, antes da gente começar a alfabetizar, a gente precisa identificar no nosso aluno, no nosso filho, que fase da escrita que ele está. Mas por que eu tenho que identificar a fase da escrita? Só para eu saber? Não. Você identificando a fase de escrita em que seu aluno está, você vai poder elencar as atividades corretas e fazer as intervenções necessárias para que ele progrida e aprenda a ler e escrever. Daqui a pouquinho ele vai estar escrevendo frases, textos e olha só, foi porque você fez as intervenções corretas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada fase da escrita. São 4. O pré-silábico, o silábico alfabético e o alfabético. Nessa ordem. As crianças passam por 4 estágios da escrita, começando pelo pré-silábico. O que é a fase pré-silábica? Bom, a fase pré-silábica é muito complexa, né? Que a criança pode achar que tudo é uma escrita, por exemplo, um símbolo é uma escrita, um rabisco é uma escrita, uma linha é uma escrita, um desenho é uma escrita. Ou, se ele já tiver conhecimento de algumas letras do alfabeto, ele pode colocar uma sequência de letras aleatórias para escrever qualquer coisa. Então, por exemplo, se você pedir para ele escrever gato, ele pode escrever assim, ele pode escrever assim, ele pode escrever assim. Ele pode também só repetir as letras do nome dele, se ele já souber as letras do nome dele. Então, vamos imaginar que o menininho se chama João. E aí você pede para ele escrever gato. Olha só como é que o João pode escrever o gato. Assim, assim, assim. Tá vendo? Então, as crianças podem achar, na fase pré-silábica, que a escrita é um desenho, é um rabisco, é uma linha, é uma figura. São as letras do alfabeto todas embaralhadas, sem ordem, sem som, sem nada. Ou pode ser as letras do próprio nome dele. Agora na fase silábica. O que a criança já entende nessa fase? Nessa fase a criança já percebeu que a palavrinha é formada por sílabas. E elas aprendem isso rapidinho, quando elas entram na escola. E aí elas vão colocar uma letrinha para cada sílaba. Então, por exemplo, na palavra gato, ela vai escrever 2 letras. Pode ser 2 letras aleatórias, se ela ainda não entende o som da letra, ou pode ser também as 2 letrinhas que formam a palavra gato, mas não necessariamente a sílaba completa. Então ela pode colocar o G com A, ela pode colocar o G com O, ela pode colocar o G com o T, ela pode colocar o A com o O. Olha só, o A seria o Gá, ela já entendeu o som do A. E o Tô seria o O. Ela já entendeu o som do Tô. Que bacana, né? E na fase silábico-alfabética? Na fase silábico-alfabética, gente, ela já entendeu que tem sílaba que vai precisar de 2 letrinhas. Sim, por exemplo, na palavra gato, ela pode colocar o Gá, que é o G com A, e no Tô, ela põe só o O. Ou então, ela põe o G, que ela sabe que é o Gá, e coloca o Tô, o T com O. Mas ela ainda não tem essa estabilidade em todas as sílabas. Então vai ter sílaba que ela vai pôr e vai ter sílaba que vai estar incompleta. E a fase alfabética, finalmente, é aquela fase em que a criança já se apropriou da língua escrita, ela já entendeu que precisa de sílabas para formar a palavrinha. Muitas vezes ela até já conhece as sílabas mais complexas, como o NH, o CH, o LH, o RR, o SS. Isso é uma maravilha, né? Gente, parece simples falando, né?
Mas essas fases, olha, podem durar o primeiro ano inteiro de alfabetização. Como também pode ser rapidinho. A criança, às vezes, que está pré-silábica em fevereiro, olha, em julho, agosto, ela já pode estar alfabética. Depende da nossa intervenção, depende do olhar do professor, depende da rotina escolar da criança, se é uma criança que vai sempre para a escola, né, que presta atenção nas aulas. Bom, agora que a gente já identificou quais são as fases da escrita, a gente pode ajudar nossos alunos a progredir e a sempre estar aprendendo rapidinho. Então você não pode perder os próximos vídeos que eu vou gravar explicando como que a gente faz uma avaliação diagnóstica e também vou gravar outros vídeos explicando quais são as atividades próprias para cada nível de escrita. E assim você vai saber como trabalhar com o seu aluno, tá bom? Então não perca os próximos vídeos. Se inscreva no canal. Beijo, tchau, tchau! Professores e estudantes de pedagogia. No último vídeo a gente conversou sobre as 4 hipóteses da escrita pelas quais as pessoas passam sempre que estão aprendendo a ler e escrever. Bom, hoje a gente vai saber como que a gente faz para identificar essas fases no nosso aluno. Que fase será que meu aluno está? Como que eu faço para identificar? Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para você receber todos os conteúdos relevantes sobre alfabetização, tá bom? Pessoal, para a gente descobrir em qual nível de escrita que o nosso aluno está, nós vamos precisar de uma folha de sulfite, ou metade de uma folha. Eu costumo usar metade. A gente vai colocar 5 linhas nessa folha de sulfite, só isso, sem desenho, sem nada. E aí, em cada linha, a gente vai pedir para a criança escrever uma palavrinha. E a última linha, uma frase. Só que essa atividade, gente, tem que ser feita individualmente. Ah, mas eu tenho 35 alunos na sala, não consigo fazer individualmente. Vai ter que conseguir. É individual. Você vai chamar de um por um na sua mesa. É claro que não vai dar pra fazer com todos no mesmo dia, né? A gente vai, separando 2 crianças por dia, 3 crianças por dia. Sabe o que eu faço para conseguir fazer a sondagem com um que tá aqui na minha mesa? Eu deixo os outros ocupados com alguma coisa que eles vão conseguir fazer sozinhos, que não vão precisar ficar pedindo auxílio para mim ou tirando dúvida com a professora. Então, é colorir um desenho bem elaborado, né? Se for um desenho muito simples, eles terminam rápido. Fazer uma cópia, copiar alguma coisa da lousa. Gente, super simples, dá para conter a sala enquanto você está fazendo aqui a atividade. Eu costumo fazer isso e dá certo. Então vamos lá, a gente vai entregar essa folha para a criança e a gente vai tentar acalmar a criança, porque nesse momento ela está nervosa. Ai meu Deus, ela me deu um papel em branco, pediu para escrever um monte de coisa, eu não sei nada, não sei nem letra. Olha, papinho ali de amigo, ô queridinho, então a tia quer que você escreva umas coisinhas aqui, mas olha, se você não souber, não tem problema, porque a tia tá aqui para te ajudar, tá bom? Acalma o seu aluno primeiro de tudo, bate um papinho ali com ele, porque olha gente, é normal a criança chorar, a criança fica olhando meia hora pra sua cara, não coloca nenhuma letra na folha. Tem que ter um pouquinho de paciência. Enfim, folhinha na frente da criança, lápis e borracha, você vai pedir para ela escrever a primeira palavrinha. E é o seguinte, são 4 palavras, normalmente no mesmo campo semântico. Então vai ser ou uma lista de frutas, ou uma lista de animais, ou uma lista de brinquedos. E funciona assim, a primeira palavra com 4 sílabas, a segunda palavra com 3 sílabas, a terceira palavra com 2 sílabas, a quarta palavra com 1 sílaba e a última linha você vai pedir para ele escrever uma frase simples que contenha uma das palavrinhas. Então vamos imaginar uma lista de palavrinhas de comidinhas de festa. Primeira palavrinha você pediu para ele escrever brigadeiro. Segunda palavrinha você pediu para ele escrever coxinha. Terceira palavrinha você pediu para ele escrever suco. E a quarta palavrinha você pediu para ele escrever pão. E na quinta linha você vai pedir para ele escrever uma frase com alguma dessas palavrinhas que você editou. Por exemplo, eu gosto de suco. Bom, a cada vez que ele escrever uma palavra, você pede para ele ler apontando com o dedinho, para você saber onde é que ele está lendo. Então, por exemplo, na palavra brigadeiro, vamos imaginar que a criança colocou esse montão de letra aí. Acredito que ela esteja na fase pré-silábica, né? Porque ela não contou a quantidade de sílabas,
ela não colocou nenhuma letra que tenha a ver com o valor sonoro do brigadeiro, das letras do brigadeiro. E ela não tem controle sobre a quantidade de letras que a gente usa para escrever. Se ela escreveu essas letrinhas aqui para o brigadeiro, opa, ela já entendeu que precisa de 4 letrinhas para escrever brigadeiro, então ela pode estar silábica. Agora você vai pedir para ela ler. Se ela colocar um dedinho em cima de cada letrinha na hora de ler, brigadeiro, bingo, ela está silábica. Se ela colocou 4 letrinhas, mas que tem a ver com o valor sonoro da palavra brigadeiro, melhor ainda. Ela está silábica, mas já tem valor sonoro. Então vamos ver se ela vai colocar o dedinho e vai ler a palavra brigadeiro. Brigadeiro. Um dedinho em cima de cada letra na hora que ela estiver lendo. Maravilha. Agora, gente, vamos imaginar que ela escreveu o brigadeiro desta forma. Olha só, ela já colocou o H, ela colocou o G com A, ou ela colocou o D com E. Ela já entendeu que precisa de 2 letrinhas para formar o som dessas sílabas. Ótimo, então ela está silábica alfabética. Vamos tentar descobrir como é que ela vai ler? Por exemplo, se na hora da leitura ela colocou o dedinho no G e leu o G para as 2 letrinhas juntas, o G e o A, ela está silábica alfabética. Se ela fizer a mesma coisa com o D, colocou o dedinho em cima da sílaba D e leu D, ela está silábica alfabética. Agora pode acontecer dela escrever dessa forma, mas na hora dela ler, ela só ler as primeiras 4 letras. Então significa que ela está oscilando entre o silábico e o silábico alfabético. Agora, se ela já escreveu brigadeiro desta forma, ou desta forma aqui, gente, ela está alfabética, né? Ela já entendeu como é que escreve, como é que a gente constrói as palavrinhas, e ela só precisa aí de alguns ajustes no segundo caso, de colocar o R no meio, né? De colocar um I. Isso daí, ó, é com o tempo e às vezes até no segundo ano. Bom, identificada qual é a fase da escrita que o meu aluno está, agora bora preparar as atividades corretas. Isso a gente vê no próximo vídeo. Tchau! Olá, professores alfabetizadores! Nesse vídeo eu vou falar para vocês 10 atividades do aluno pré-silábico avançar. Então vamos lá? Anote aí. 1. Você tem que sempre usar desenhos e ilustrações nas suas aulas. Então, alfabeto ilustrado, crachá com a foto da criança, cartazes do tempo, dos meses com desenhos, lista de palavras que você fizer sempre com ilustrações. O aluno pré-silábico, ele lê através das imagens e os desenhos ajudam muito na hora de aprender. 2. Você tem que ensinar para o seu aluno o alfabeto. Sim, você tem que mostrar para ele que a gente só pode usar letrinhas para escrever. Então, isso vai diferenciar o alfabeto dos números, dos outros sinais gráficos, de desenhos, de símbolos. Então, trabalhar o alfabeto é essencial. Como é que a gente trabalha o alfabeto? Com músicas, recitando o alfabeto na sequência, bingo de letras, letras móveis. Você pode pedir para ele escrever o nome dele, o nome do amiguinho, o nome da professora. Letras fora de ordem para a gente ter que organizar. Isso no recorte, numa colagem ou também no alfabeto móvel. Então, trabalhe o alfabeto com o seu aluno. 3. Trabalhe as vogais com seus alunos. A vogal, gente, é importantíssima para dar o som na sílaba. Então, eles têm que ter essa consciência fonológica. Então, a gente tem que trabalhar as vogais. A, E, I, O, U. Qual é a vogal inicial? Qual é a vogal final? Que palavras que eu posso montar só com as vogais? Coloque palavrinhas para eles completarem com as vogais. Você pode dar para eles vogais móveis para que eles completem as palavras com as vogais que estão faltando, ou fazer isso no recorte, numa colagem. Músicas com vogais, olha, tem uma infinidade de atividades com vogais. Isso é importantíssimo trabalhar com eles. 4. Letra inicial e final de palavras. Isso vai dar uma direção, gente, na leitura. A criança vai saber que a gente lê da esquerda para a direita.
E ela vai saber também qual é a letra que começa e a letra que termina. O próprio nome, o nome de algum familiar, o nome dos animais, se você trabalhou uma lista de animais, o nome dos brinquedos, se você trabalhou uma lista de brinquedos. Então, letra inicial e final de palavrinhas. Você pode trabalhar através de letras móveis, pinte a primeira e a última letra das palavrinhas, circule a primeira e a última letra das palavrinhas, copie abaixo a primeira e a última letra das palavrinhas e assim por diante. 5. Direção da leitura. Já falei isso no item 4, mas é muito importante que a criança saiba que a gente lê da esquerda para a direita. Então, quando você pedir para ela ler alguma coisa, mesmo que a criança não saiba, ele é pré-silábico, mas ele vai ler. Você pede para ele chegar na sua mesa e colocar o dedinho na primeira letra do nome dele e passar o dedinho até a última. E você fala, viu? Você leu o seu nome. Aqui está escrito Roberto. Começa com R e termina com O. Você lê da esquerda para a direita, deste lado para esse. Isso com várias palavrinhas em várias situações. 6. Letras justas. Vocês sabem qual é essa atividade de letras justas? É o seguinte, a gente dá uma lista de palavras ou trabalha uma palavra de cada vez e pede para a criança colocar numa gradinha que separa as letras. Então ela tem que colocar uma letrinha em cada quadradinho. Ela pode copiar as palavras, então copia a palavra dentro do quadradinho. Então, por exemplo, na palavra pipoca, a gente dá para a criança um espaço com 6 quadradinhos. Em cada quadradinho ela vai colocar uma letrinha. E aí você pode contar quantas letrinhas tem a palavra pipoca, pinte a primeira letra da palavra pipoca, circule a última letra da palavra pipoca e assim com várias palavras em várias situações que você estiver trabalhando. Você pode fazer isso com o nome do personagem da história que você contou, ou você pode fazer isso com uma lista de comidinhas que você preparou para uma festa que teve na escola. Várias situações são possíveis. Dica número 7, gente. A gente precisa induzir um pouquinho nosso aluno a erro. Eu vou te explicar como. A criança pré-silábica, ela não tem controle da quantidade de letras, não é verdade? Ela vai escrevendo um montão de letra, ou ela vai repetir as letras do nome dela, ou às vezes ela não chegou nem no nível da letra, né? Ela tá fazendo rabiscos, desenhos para escrever. Então, como você já trabalhou o alfabeto, você já trabalhou as vogais, você já trabalhou as letras justas, você já trabalhou a diferenciação de letras, de números, de símbolos, nesse estágio que ela já sabe que ela precisa usar letras, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa explicar para a criança que as palavras têm pedacinhos, nada mais do que são as sílabas, né? Só que a gente não precisa falar para ela que tem sílabas, a gente fala que as palavras têm pedacinhos. E a gente pode bater palma para falar os pedacinhos. Então, na pipoca, que eu já citei no outro exemplo, a gente fala pipoca. Quantas vezes eu bati palma? 3. Muito bem. Então, para escrever pipoca, eu só preciso de 3 letrinhas. E assim, ele vai criando a ideia de que ele precisa contar os pedaços para poder escrever. Então, vai chegar uma fase que essa criança vai estar silábica, ela vai passar do pré-silábico para o silábico rapidinho, porque ela vai ter controle da quantidade de letras que ela precisa para escrever. Como que ela vai adquirir esse controle? Contando as sílabas. E ela vai achar que para cada sílaba ela precisa só de uma letrinha. E você não vai dizer que está errado, porque ela está avançando. Olha, ela passou do pré-silábico, que ela não tinha controle da quantidade de letras, e ela está entrando no estágio silábico, ela está contando para escrever. Então ela está cuidando da quantidade de letras. Olha só, ela já avançou. Você não vai dizer que está errado. Mais lá na frente, para ela passar do silábico para o silábico alfabético, a gente vai dizer que a sílaba não é formada só por uma letrinha, mas isso é lá na frente. Se ela souber que ela precisa colocar uma letrinha para cada sílaba, agora já é o suficiente. Dica número 8. Completar as palavrinhas com as consoantes que estão faltando. A gente vai bolar atividades escritas com as palavrinhas que a gente já está trabalhando na sala. Então é uma lista de animais, é uma lista de personagens de um livro que eu li, ou é uma lista do nome das crianças, né, o nome da turma. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar os nomes numa gradinha, né, cada letrinha do nome num quadradinho. E eu vou tirar algumas consoantes.
A gente já fez isso lá na atividade com as vogais. Agora a gente vai tirar as consoantes. E daí eles vão tentar identificar ali qual é a consoante que está faltando e também pode fazer a relação ali do valor sonoro daquela consoante e fazer a relação ali da consciência fonológica. Então a gente fez isso com as vogais e vamos fazer com as consoantes também. Então completar com as consoantes faltosas, embaralhar ali as letras e pedir para eles ordenarem o nome dele, de algum coleguinha, e tira alguma consoante e ele vai pensar: ô tia, mas tá faltando aqui uma letra. Ah, é verdade, qual letra que tá faltando? Ah, tá faltando S do meu nome, tá faltando R. Opa, então procura aqui, vamos completar. E assim eles vão tendo consciência do número de letras e também a consciência fonológica daquela consoante que estava faltando. Dica número 9. Gente, vamos trabalhar a ordenação de letras de uma palavra. Então a gente vai colocar a quantidade de letras e as letras necessárias para formar uma palavra e vou pedir para a criança: forme aí a palavra baleia. Então a gente vai ter que ter colocado ali o B, o A, o L, o E, o I e o A para ele, né? As letras da baleia estão ali à disposição dele, só aquelas letras, não vamos colocar mais, senão dificulta. Então ele vai ter que juntar ali aquela palavrinha. É muito importante que tenha uma referência no cartaz, gente. Então a gente trabalhou a lista dos animais. Eu pedi para ele escrever baleia. Eu tenho que ter a palavrinha baleia ali no meu cartaz, porque ele vai dar uma coladinha e isso é importante. Porque ele vai decorar como é que está escrito baleia e ele vai saber fazer. Porque se ele não tiver nenhuma referência visual, ele vai chorar, ele vai dizer que não sabe fazer, não sei com que letra que começa, não sei com que letra que termina, professora, me ajude. E aí ele não vai criar autonomia para fazer. Então não tem problema que ele vai colar os cartazes, tá? Essa ajuda visual ali tem que ter. As palavrinhas que eu estou trabalhando na sala, eu sempre coloco cartaz. Então todas as listas de palavras que eu trabalhei, parlendas que eu trabalhei, tá tudo grudado no cartaz, gente. E a gente lê constantemente, né? Porque daí eles vão: olha, gente, a palavra baleia começa com o mesmo ba ali da bala. Olha só a bala ali no cartaz, tia. É verdade, é o ba da baleia. Eles vão fazendo essas conexões e isso é importantíssimo, tá? Então não deixe de fazer atividades de ordenação de palavrinhas. Também pode ser no recorte e colagem, né? Ordenação de letras. E dica número 10, jogo da memória, gente, com a imagem e a letra inicial. Olha que bacana. A criança vai se ligar na consciência fonológica da primeira letrinha daquela palavrinha. Dica número 10 e última dica, jogo da memória com a imagem e a letra inicial. Se seus alunos estiverem um pouquinho mais avançadinhos, você já pode colocar a palavrinha inteira, mas é claro, esse jogo da memória aí você pode fazer de palavrinhas que você já trabalhou, porque senão fica um pouquinho mais difícil para eles, tá? Mas a imagem e a letra inicial vai ser muito divertido deles identificarem ali e a gente trabalha também a consciência fonológica, né? Eles vão ter que pensar: poxa vida, vamos imaginar que eu estou trabalhando o jogo da memória dos animais, a palavra boi. Boi. Tem um desenho do boi aqui, eu preciso achar a primeira letrinha do bo. Gente, é o bo do bolo, cadê o bolo? A tia colocou o bolo aqui no cartaz. Ah, tá ali o bo do bolo, ah, esse aqui. Deu certo? Não tirei o B do bolo, então não é o B do boi. Gente, olha, espero que tenha ajudado para vocês essas dicas. Se vocês já colocam essas atividades em prática, olha, demais, parabéns. Se você tem alguma dica de atividade para o pré-silábico, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber e quem sabe eu gravo um vídeo falando a sua dica. Um beijo para vocês, boas aulas, tchau, tchau! Olá professora alfabetizadora! Vamos brincar de faz de conta hoje? Então vamos lá, olha só, imagina que a gente vai começar um curso de japonês, sendo que a gente não sabe nada dessa língua, né? Se você já sabe japonês, imagina que você não sabe nada.
Então a gente chegou lá no primeiro dia de aula e nós encontramos esta plaquinha aqui na parede. Te diz alguma coisa? Será que dá pra gente supor o que está escrito ali, sendo que eu não sei nada de japonês? Difícil, né? Agora imagina que a gente chegou na sala de aula do curso de japonês e a gente achou várias plaquinhas parecidas com essa, espalhadas pela parede. Muito apelo visual, mas tudo escrito. Tudo assim, preto e branco. O que você acha? Ajuda a gente? Será que induz alguma coisa ali pra gente começar a aprender o japonês? Não, né? Difícil. Agora vamos imaginar que a gente chegou na aula do curso de japonês e a gente viu esta plaquinha aqui. Melhorou? Melhorou, né? A imagem, gente, fez com que a gente deduzisse o que está escrito mesmo sem a gente saber ler o japonês. Olha que maravilha! Então a dica que eu dou para sua sala de aula alfabetizadora, início do ano, lá para fevereiro, você vai fazer os seus cartazes, certo? Você vai fazer o alfabeto ilustrado com a letra, a imagem e, se possível, o nome da imagem, né, com a primeira letrinha ali pintada. Você vai fazer também cartazes com os nomes das crianças, mas tem que ter a foto da criança, porque assim eles vão poder ligar o nome à pessoa, a escrita à imagem. A imagem é muito importante no processo de alfabetização lá no início. O aluno pré-silábico, gente, ele lê pelo desenho, pela figura. Ele vai conseguir ler, isso vai, estimulá-lo. O desenho e a imagem faz com que facilite a aprendizagem do pré-silábico. Ele vai se sentir mais confiante e vai poder dizer o que está escrito ali, lendo pela imagem. E assim ele começa a alfabetização, né? Ele vai ligando a imagem, a letra inicial, a imagem, a grafia de toda a palavra e assim por diante. Então, crachá com o nome das crianças, coloca a foto. Alfabeto ilustrado. Os números, você pode desenhar elementos que tem a quantidade referente àquele número, certo? Não coloca só um número, para ele aquilo não vai significar absolutamente nada. Se você for fazer plaquinhas do tempo, da temperatura, por exemplo, coloque uma nuvem e escreva na frente, nublado. Coloque o sol e escreva na frente, ensolarado. E assim por diante. Tudo que você planejar fazer de cartaz, coloque a imagem correspondente. Todo cartaz que você pretender fazer para colar na sua sala de aula alfabetizadora, coloque a imagem correspondente à escrita. Acreditem, ainda existem muitos professores que colocam ali o alfabeto só com as letras, um tipo de letra, sem desenho, sem imagem, e isso não facilita a aprendizagem das nossas crianças. Nós precisamos colocar as imagens correspondentes. O apelo visual ali do desenho é muito importante para o pré-silábico e para o silábico também, que vai conseguir ler através das imagens. Então, olha, fique ligado nessa dica, faça isso na sua sala de alfabetização, que você vai ver os resultados rapidinho, tá bom? Tchau, gente, até o próximo vídeo. Olá, professores, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou dar 8 dicas de atividades para você fazer com o seu aluno que está silábico. Vamos fazer essa criançada avançar. Bom, a primeira dica é a seguinte: você vai ver o meu vídeo, que eu estou colocando aqui nos cards, que tem todas as atividades para o pré-silábico. Que o início é assim, gente: o que vale para o pré-silábico, vale também para o silábico. Então a primeira dica é: faça as mesmas atividades do pré-silábico. Olha lá no vídeo que tá muito bacana. Primeira dica para trabalhar com os alunos silábicos é trabalhar textos curtos e tradicionais que podem ser memorizados facilmente. Às vezes até a criança já sabe. Então aquela musiquinha, borboletinha, tá na cozinha, como pode o peixe vivo, viver fora da água fria, ou um trava-línguas, ou uma quadrinha, meio-dia, macaca Sofia. Essas coisinhas, esses textos curtinhos que as crianças já sabem. É muito fácil de memorizar para quem não sabe
E quem já memorizou já vai saber o que está escrito, vai ser mais fácil a leitura. Olha só que bacana. 2. O que a gente vai fazer com esses textos que a gente já cantou, já escreveu, já copiou? Bom, nós vamos fazer textos lacunados. O que é isso? A gente vai copiar o texto de novo. Vamos imaginar que eu trabalhei a quadrinha da Macaca Sofia. Eu vou copiar o texto de novo, só que eu vou eliminar algumas palavrinhas e vou deixar que as crianças complementem. Então eu vou colocar assim, meio, e coloco um risquinho. A criança tem que completar com a palavra dia. Ai, mas a criança não sabe escrever. Claro que não, mas ela vai olhar no cartaz que você já colocou com esse texto completo lá na sua parede. E aí ela vai ser capaz de completar. Aí você vai perguntar para ela o que ela escreveu ali, que palavrinha que ela usou para completar aquela quadrinha. E ela vai refletir sobre o que ela está escrevendo. Que maravilha, né? Dica número 3. Nós vamos separar as palavras em sílabas e vamos pedir para as crianças pintarem a primeira sílaba. Ou você pode pedir para a criança montar com as letrinhas móveis a primeira sílaba da palavrinha bola, a primeira sílaba do seu nome e assim por diante. Ele vai perceber que uma letrinha só não está bastando. 4. Outra atividade muito bacana é a gente disponibilizar os espaços das sílabas para a criança completar com as sílabas que estão faltando na palavrinha. Então, por exemplo, numa folha eu escrevo a palavra pato e coloco embaixo 2 quadradinhos, um ao lado do outro assim grudadinho. E eu peço para ele colocar o pá em um quadradinho e o tô em outro quadradinho. Ele vai refletir que ele precisou de mais de uma letrinha em cada pedacinho. Então, cada pedacinho que a gente fala, cada sílaba que a gente bate palma, pato, não é só uma letrinha, não. Tem mais letrinhas aí para formar o pá, para formar o tô. Olha só que reflexão maravilhosa. Dica número 5 é uma atividade de leitura. Você vai colocar uma imagem de alguma palavrinha que você já trabalhou e você vai dar vários papeizinhos para ele com várias palavras. Ele vai tentar descobrir aonde que está escrito o nome daquela imagem. Então, naquela ideia do pato, né? A gente coloca a imagem do pato e coloca vários papeizinhos para ele, ou numa folha que ele vai ter que recortar, vai ter que achar ali onde está escrito pato, recorta e cola a palavrinha pato embaixo da imagem. O que ele vai ter que descobrir? A primeira letra, a última letra, como é que será que é o pá? Ah, tem som de A, então tem que ter a vogal A no comecinho. Tô, termina com O, puxa, a última letra deve ser O. E assim ele vai fazendo essas reflexões com a ajuda da professora. Se puder fazer com outro aluno ali do lado, eles vão, conversar entre eles, vão chegar às conclusões para descobrir qual é a palavrinha. Dica número 6, outra atividade bem bacana também de leitura, agora leitura de sílabas, é a seguinte: a gente coloca uma imagem e na frente a gente põe vários quadrinhos com várias sílabas aleatórias e algumas que fazem parte realmente da palavrinha. Então eu coloco o desenho de um cavalo, por exemplo, e na frente eu coloco a sílaba pi, a sílaba cá, a sílaba tá, a sílaba do, a sílaba vá e a sílaba lo. Então ele vai ter que pintar o cá, o vá e o lo. Dentre essas outras sílabas ali aleatórias, ele vai identificar as sílabas da palavrinha que está na imagem. Dica número 7, uma atividade bem bacana também para a gente fazer é a seguinte: a gente pode escrever na lousa ou no cartaz ou nas bexigas. Eu já vi essa atividade com bexiga. A gente enche a bexiga, por exemplo, e coloca ali no gordinho ali da bexiga uma sílaba, por exemplo, dá. Na outra bexiga a gente escreve o do. E aí a gente pede para eles estourar. Estoura o dá. Agora estoura o do. Que palavra será que eu formei? Aí vai ter um lá que vai gritar, é dado. E aí sim a gente escreve a palavrinha, ou no cartaz, no caderninho, na lousa. Ou então a gente pode escrever as sílabas, várias sílabas aleatórias
na lousa, mas você, professora, já vai saber. Bom, aqui, juntando essas duas forma essa palavra, juntando essas três forma essa palavra, você tem que ter algumas palavras já em mente que dá para formar com aquelas sílabas. E pede para as crianças, leia a sílaba antes para ela, né? Gente, aqui tem a sílaba da, aqui tem a sílaba co, aqui tem a sílaba lê. O que será que dá para formar? Sempre vai ter um ali mais espertinho que vai falando o que dá para formar. E aí um ajuda o outro, né? Uma atividade coletiva, é bem bacana. E dica número 8, gente, a última dica, jogo da memória de imagem e a primeira sílaba. Olha só que legal. Então, vamos imaginar um jogo da memória de brinquedos. Ele pega ali a imagem do patinete, ele tem que juntar com a sílaba pá. Se ele pegar outra sílaba, não fez o parzinho. Gente, bem bacana, né? Vamos trabalhar para essa criançada avançar. Daqui a pouco já está silábico alfabético, já está alfabético. Maravilha! Espero ter ajudado. Tchau, tchau!